O próximo nome é o professor Túlio Bittencourt. O professor Túlio Bittencourt foi meu orientador de doutorado, né? Conheci ele na época do mestrado. E o professor Túlio, sem dúvida alguma, eu considero um dos grandes nomes da engenharia nacional, porque ele é o maior formador de recursos humanos da engenharia nacional. Se você pegar as instituições brasileiras hoje, os professores de estrutura, um grande número de professores de estruturas passou pelas mãos do professor Túlio. Só para a gente falar, nós temos o professor Leandro Trautmann, que é professor da Universidade de Campinas, professor da Unicamp, Antônio Carlos dos Santos, que é o nosso professor da Universidade Federal de Uberlândia, temos o professor Wayne, da Federal de Alagoas, Humberto Borges, Luiz Eduardo Ferreira, Célio Moletti, André Luiz Gamino, Mauri, Eduardo Parente Prado, Luciana Cataoca. Então, assim, uma infinidade de engenheiros e engenheiras que se tornaram professores e que também vão perpetuando, portanto, as ideias de convívio com o professor Túlio. Eu aprendi muita coisa com o professor Túlio. O professor Túlio tinha uma habilidade, assim, fora do comum. Eu me lembro que o Leandro, a gente preparava na época da Polipes, tinha um programa de especialização, e nós que preparávamos os slides, né, da época das aulas que iam ser feitas. Então, a aula, por exemplo, era 7 horas da noite, 2, 3 horas da tarde a gente estava preparando os slides, o senhor Túlio chegava para a aula das 7 da noite às 6, ele só abria os slides que a gente tinha feito, olhava e ia para dar aula. Ele ficava abestalhado, falava, pô, mas você só olhou os slides, como você vai dar aula com os slides que você só olhou? E ele chegava lá com o slide, então, assim, um poder de retenção de conhecimento, assim, muito grande, fantástico. E também com ele aprendi a importância, né, de reunir as pessoas em grupo, compartilhar as ideias. Então, na época eu ainda era estudante de mestrado, eu ia junto com o professor Antunes, né, em memória também. O professor Antunes foi também uma peça importante para que eu conhecesse o professor Túlio, e a gente reuniu o chamado grupo de pesquisa e todos apresentavam suas ideias, e o professor Túlio com experiência internacional. Aquilo tudo realmente era impactante para a gente, né, para mim especialmente, que eu estava chegando no interior, poder ter contato com um profissional de tão altíssimo nível e que tinha ideias, e tem ideias assim tão avançadas, ideias de reuniões de grupo. Tanto é que basta ver a sua atuação, né, como membro do Ibracon, da BES, grupos internacionais. Então, ele sim, tem um tráfego muito grande na engenharia nacional, na engenharia internacional. Então, realmente é um profissional que eu tiro o chapéu e sinto muito orgulho dele ter sido meu orientador e ter me aberto inúmeras portas, né? As minhas experiências internacionais, principalmente as primeiras nos Estados Unidos, quem abriu a porta era o professor Túlio, porque é aquele negócio. O professor Túlio, ele falava, ligava, falava, no outro dia estava aceito o convite, a gente podia ir, né? Então, realmente, uma habilidade tanto de engenharia como também social, realmente admirável.